Começando aqui a nossa live das lições trabalhistas. Estamos aqui no 6º episódio e hoje vou tratar de um tema bem interessante, bem especial, que é a garantia de indenidade. A garantia de indenidade, que é um instituto relativamente novo no direito brasileiro, mas muito importante, como vocês vão ver aqui. Deixa eu só lançar o início da live pelo YouTube também e a gente pode explicar qual é afinal de contas, esse assunto sobre a garantia de indenidade. É o nosso 6º episódio, então, dessa nova série de lives matinais do Trabalho Notável, e cada dia com uma aula sobre um tema de direito individual, coletivo ou processual do trabalho. Sempre transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram, além de distribuir o PDF, né, nos grupos de WhatsApp das lições trabalhistas. Eu até estou com pendência, acho que teve 2 pessoas que ontem pediram e que eu não consegui encaminhar, tá? Então, a hora que terminar nos grupos de WhatsApp das lições trabalhistas. Eu até estou com pendência. Assim que terminar a live a gente resolve. Tá aberta então a live pelo YouTube. Essa live então é o 6º episódio das lições trabalhistas e hoje vou tratar de garantia de indenidade, né? A garantia de indenidade é um instituto que veio do direito espanhol e que aportou no direito brasileiro, em especial por um livro do ministro, do professor Augusto César Carvalho, né? Então, o professor Augusto César, ele fez um doutorado na Espanha, aliás, foi na mesma instituição que eu estudei, que o Luciano Martinez estudou, o Zé Antônio Ribeiro estudou, né? Então, todos nós somos da Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, em Ciudad Real, e lá o professor, o ministro Augusto César, defendeu a tese de doutoramento dele, que virou um livro, que é exatamente sobre a garantia de indenidade no Brasil. Quando a gente fala em indenidade, a noção que a gente teria aqui, a indenidade no sentido de uma proteção, de uma imunidade, né? Você deixar alguém índene de alguma coisa, né? Seria isolar aquela coisa ou aquela pessoa daquele risco específico, né? Então essa seria a ideia aqui da garantia de indenidade. Então visa a garantia de indenidade proteger o trabalhador contra medidas de represálias empresariais contra o exercício de algum direito fundamental. Então aqui, que tipo de situação que atrairia, né? Aquelas situações em que o empregador age para fazer represália, para retalhar quem exerceu o direito de ação, o empregado que ele descobriu que fez uma denúncia contra a empresa no Ministério do Trabalho, ou no Ministério Público do Trabalho, empregados grevistas, né? A empresa ameaça lá de forma ilegítima, né? De forma ilegal, os empregados que estão exercendo o direito de greve. Então, todas essas situações podem cair aqui na garantia de indenidade, que é uma proteção para que o empregado não sofra retaliações ilegítimas, abusivas, contra o seu legítimo exercício de um direito fundamental, em geral, ligado a uma reivindicação de direitos. Por isso a gente fala que é uma garantia, né? Quando vocês estudam lá no direito constitucional, qual a diferença de um direito para uma garantia fundamental? O direito fundamental, ele enuncia um bem jurídico, a tutela de um bem jurídico,
que é relevante do ponto de vista constitucional. Então tem lá o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade física. Então eu estou enunciando bens jurídicos, né, que têm proteção legal. Agora, quando eu falo em garantia, eu estou falando de instrumentos, né, que são procedimentos que visam garantir um determinado direito fundamental. Então a gente pode lembrar lá que na Constituição nós temos garantias de mandado de segurança, de habeas corpus, né, de habeas data, né? Então são ações específicas, né, são ações constitucionais que visam, né, a salvaguarda de um determinado interesse constitucional de maior relevância, né? Então aqui a gente pode dizer que essa indenidade está sendo considerada como uma garantia e não como um direito em si, tá? Eu tenho um artigo publicado na revista do TST com o professor Igor Vilas Boas, né? Depois eu posso até mandar um PDF, né, com esse artigo também, que pode ser interessante a leitura. O artigo é de 2018. O Lauro está perguntando aqui, não consigo abrir o Instagram Web. Deve estar mexendo alguma coisa no aplicativo, e sempre é assim, quando no algoritmo, quero dizer, né? Então sempre que o Instagram mexe, dá problema. Bom dia, vejo o pessoal chegando aqui no YouTube também. Deixa eu só tentar abrir aqui o Instagram Web por um outro editor. Não sei se vai dar certo, porque ele vai pedir meu login. E como eu estou usando o celular para fazer a live, eu não sei se vai dar certo, porque ele vai mandar aquele código, né, de 6 números, e eu não vou ter como pegar. Mas vamos ver aqui, às vezes dá certo. Deu senha incorreta, aí fica difícil, hein, gente? O cara não lembra nem a senha dele do Instagram. Eu realmente não lembro. Tem que não ficar sem mesmo. Então vamos prosseguir. Beleza, se o Lauro conseguir aí abrir o Instagram Web e me mandar o chat, eu agradeço, viu, Lauro? Porque realmente aqui hoje tá impossível. E é bem aleatório, tem dia que eu entro aqui sem problema. Tem dia que quando eu troco de conta ele dá certo. Vou até ver aqui. Eu acho que não vai dar para trocar de conta, porque eu acredito que ele vai pedir também a dupla confirmação. Deixa eu ver aqui. Não deu certo, não. Uma última tentativa. Ele conseguiu mudar de conta. Agora eu só ver se o golpe deu certo. Deu certo. Vai entender, né? Eu mudei aqui para uma outra conta dos pilares do compliance. Aí essa aceitou. Beleza, é bom que eu consigo ler melhor aqui e responder as perguntas de vocês. Então bora lá, vamos dar sequência. Vou compartilhar aqui. Eu fiz só um roteirozinho aqui no PDF e coloquei algumas decisões, né? Porque é uma construção jurisprudencial essa questão. Então, quais são os bens jurídicos protegidos pela garantia de indenidade? Ao mesmo tempo, protege a não discriminação, né? Por quê? Porque não é razoável eu sofrer uma determinada retaliação
só porque eu exerci um direito de ação. Então, por exemplo, a empresa me dispensar, né, a empresa usar como critério de definição se vai dar sequência ou não no contrato de trabalho, apenas com base na circunstância da pessoa ter ou não ter exercido o direito de ação. Então, antes de mais nada, a garantia de indenidade é uma proteção contra uma proteção do direito à não discriminação. Por outro lado, também vai ser uma proteção do direito de reivindicação, a começar pelo acesso à justiça, né? Então, quando eu dispenso um empregado que ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho, eu estou, antes de mais nada, minando o acesso à justiça, porque imagina, tem muitos empregados, né? Então essa realidade, vocês que advogam conhecem bem, né? De uma pessoa procura o escritório lá de vocês para cogitar de entrar com uma ação, mas depois a pessoa para pensar e dias depois fala: ó, doutor, ó, doutora, eu não quero que entre com a ação porque eu tenho medo de perder o emprego. Né? Então, esse medo de perder o emprego é porque a gente sabe que muitas empresas, muitos empregadores não lidam bem com essa situação do empregado que está trabalhando para a empresa e que exerce o direito de ação. Né? Tem muita empresa que leva isso para o campo pessoal, para o lado da ofensa, do desaforo, da ingratidão, né? E por conta disso é comum a dispensa sem justa causa. Eu até lembro, já comentei isso aqui em live, né? Eu naturalmente não vou dar o nome aos bois, né? Não vou colocar aqui o colega numa situação constrangedora, né? Para dizer o mínimo, né? Mas eu tenho um amigo que é um professor bem conhecido, que foi professor de um desses grandes cursos aí online, né? E a gente trouxe, eu e Rafael Lara, né? A gente estava na direção do IGT, a gente trouxe esse amigo meu num dos congressos aqui do IGT para palestrar, né? Ele é advogado em São Paulo. Então o colega disse assim, que cliente dele tem uns 7 anos essa palestra, 8 anos mais ou menos essa palestra. Ele disse que cliente dele, que chegava no escritório noticiando que a pessoa que estava empregada ainda na empresa entrou com ação na justiça, a recomendação era para botar para fora na hora, dispensar sem justa causa e ficar livre do inimigo. Então, gente, hoje é algo que é o tipo de conselho que advogado não pode nunca dar para o seu cliente, tá? Porque além de você não resolver o problema daquele processo, você acaba aprofundando o conflito diante da possibilidade do trabalhador entrar com uma nova ação e com grande chance de êxito nesse caso, né? Pleiteando a reparação pela garantia de indenidade que foi violada. Então hoje o empregador tem que respirar fundo e aguentar o tranco, né? Claro que quando a gente fala aqui em garantia de indenidade, que é uma forma de proteger o trabalhador, agora é uma proteção dentro da razoabilidade, né? Claro que o empregado que está com uma ação na justiça, por exemplo, ele não pode se sentir o Superman, ele não pode se sentir o inabalável, né? Aquele que pode fazer tudo quanto é estripulia na empresa e que o empregador vai ter que engolir o sapo, porque tem ação na justiça, ele é intocável, nada disso. A situação aqui da garantia de indenidade não provoca, por exemplo, uma garantia de emprego, não é disso que a gente está falando. A gente está dizendo que a garantia de indenidade é uma proteção contra atos abusivos do empregador e não um cheque em branco para que o empregado pratique atos abusivos. Que isso fique bem claro nesse ponto, tá, pessoal? Então,
Os bens jurídicos tutelados aqui são a não discriminação e o acesso à justiça. No plano do direito internacional do trabalho, a garantia de indenidade ela tem amparo nas convenções 111, 155 e 158 da OIT. Quais são essas convenções, né? Então, a Convenção 111, ela combate qualquer discriminação, né? Então, qualquer ato discriminatório cai na Convenção 111 da OIT, tá? Então, é uma proteção genérica, digamos assim. A Convenção 155, ela trata da chamada greve ambiental, tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? A greve ambiental é a proteção que o empregado possui, né, de não sofrer represálias por ter reivindicado melhores condições de saúde e segurança no trabalho. Então, a Convenção 111 da OIT, ela legitima a chamada greve ambiental, que é simplesmente os empregados, diante da percepção de um risco, de um mal considerável. Percepção, gente, não é prova técnica, tá? Não é certeza científica acerca do risco. Diante da percepção do risco, os empregados devem, até por uma questão de lealdade, devem comunicar aquele risco ao empregador, exigir mudanças, e enquanto essas mudanças não forem adotadas, ou mesmo a empresa provar que não existe aquele risco que foi percebido pelos empregados, né? Então, nessa situação, enquanto a questão não for resolvida, os empregados podem se recusar a prestar serviços e não podem sofrer represálias diante da situação. A jurisprudência trabalhista já vem indicando que nem os salários podem ser cortados nesse período de greve ambiental. Eu, particularmente, gente, eu evito usar esse termo greve ambiental, justamente para não confundir com o direito geral de greve, porque esse exige várias formalidades, tem que ter assembleia do sindicato, cumprindo lá prazos do estatuto, enfim, né? E a greve normal, ela autoriza que o empregador desconte o salário dos seus empregados, né? Aqui, eu prefiro falar em resistência ambiental, um direito de resistência ambiental. Não precisa de assembleia do sindicato, porque é uma situação de tamanha urgência que, se eu for esperar a realização de uma assembleia do sindicato, pode ser que, se tiver realmente o risco, pode ser tarde essa deflagração da greve vias ordinárias, né, pelo sindicato, né? Então, por isso, esse tratamento diferenciado da greve ambiental, e pela Convenção 155 da OIT, repito, eu não posso sofrer represálias por estar exercendo o meu direito de reivindicação de melhores condições de saúde e segurança no local de trabalho. E também a Convenção 158 da OIT, né, que é uma convenção que está sub júdice no Brasil, né, tem um processo, houve uma denúncia da convenção pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e uma confederação sindical entrou no Supremo para anular o ato de denúncia, né? E certamente a decisão do Supremo vai ser no sentido, porque já tem maioria, já tem quórum nesse sentido, né? A decisão vai ser no sentido de que, para denunciar uma convenção da OIT, tem que submeter o ato de denúncia à chancela do Congresso Nacional. Isso não foi feito com a Convenção 158. Então a gente espera ver qual será a decisão do STF, né? Porque o julgamento na época ficou suspenso por um pedido de vista do saudoso ministro Teori Zavascki, que queria propor uma modulação dos efeitos, né? Então, da decisão do Supremo. Então a gente não sabe ainda acerca do resultado. Eu quero fazer uma
pequena enquete aí com vocês, né? Porque esse assunto, percebam que é do dia a dia do advogado, mas é um tema muito pouco explorado, até mesmo nos livros, né? Então vocês poderiam manifestar, nós estamos com 150 pessoas aqui na live, vocês poderiam manifestar aí com sim ou não quem já tinha conhecimento desse Instituto da Garantia de Indenidade, né? Só para a gente ver aqui se o que a gente está trazendo é novo para vocês ou se é uma revisão, se é um complemento de um tema que vocês já sabem, né? E eu espero, né, esse tema que acho que é muito importante, em especial para o advogado de reclamantes, né? E que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. A primeira vez, antes da gente prosseguir aqui, deixa eu só comentar uma situação aqui. Eu estudei na Espanha, né, na Universidade de Castilla-La Mancha, e lá a gente teve contato, né, com a obra do professor Diogo Alvarez, que tem um livro sobre a garantia de indemnidade no direito espanhol, né? Então essa matéria eu tinha tido o conhecimento por aulas no doutorado da Espanha, mas não tinha visto nunca no dia a dia de um processo, né? Então eu fiquei muito impressionado, né, com uma ação, uma audiência que eu fiz contra um determinado banco, né, que chegou ali no começo da audiência. Eu indaguei as partes. Olha, tem proposta de acordo aqui, né? Então, gente, para minha surpresa, o preposto abriu a pasta e disse: olha, excelência, não tem acordo, mas a empresa, o banco, mandou aqui o TRCT do reclamante, o cheque administrativo do pagamento das verbas rescisórias, e gostaríamos que o senhor registrasse em ata que ele está sendo despedido nesse momento, né? Então, gente, não tinha dúvida nenhuma que aquilo ali era um ato de retaliação ao exercício do direito de ação. Tanto que o reclamante estava pedindo direitos básicos, né? Era pedido de hora extra e de equiparação salarial, e o pedido foi julgado procedente, né? Então, aquilo ali revelou uma conduta de represália. E em seguida, esse trabalhador entrou com uma ação pleiteando a anulação da dispensa, né? Mas era um tema muito novo no Brasil e ele não conseguiu essa anulação. Então, muita gente aqui que não conhecia esse instituto, e a gente espera, olha só, o Bevilacqua com o professor Zé Antônio Ribeiro, né? Que o Zé Antônio era meu parceiro de canhas lá na Espanha, né? As canhas eram o chopp lá, né, dos espanhóis. E a gente conviveu muito e desenvolveu uma amizade muito legal lá nesse doutorado. Eu, Zé Antônio Ribeiro, Andréa Presas, né, que é juíza na Bahia, Tereza Narras, né, que é juíza em São Paulo, né, uma turma incrível que estudou junto lá na Espanha, né? Legal, o Dalegrave também trata do assunto, a Soraya Faltin tá lembrando. Muito, muito legal. Legal, a Verinha leu meu artigo. Muito legal. Olha só, então vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu ver aqui, tá. Bom, a garantia de indemnidade visa coibir condutas patronais de retaliação ao exercício de um direito fundamental de tutela e participação sindical, denúncia de irregularidades, participação em processo como testemunha. Essa represália, ela pode se manifestar de diversas formas. Pode ser a dispensa, uma dispensa mesmo sem justa causa, uma punição disciplinar, uma alteração funcional, a perda de uma parcela remuneratória, né, como, por exemplo, suprimir uma gratificação, ou transferência do empregado como medida
de represália. Esse ato discriminatório, segundo a nossa jurisprudência, ele é presumido. Então, o ônus da prova vai ser da empresa. Se eu tiver uma situação ali que, pelas máximas da experiência, o juiz possa concluir que, muito possivelmente, ocorreu ali um ato de represália, a empresa vai ter que provar qual foi a motivação dela naquele ato específico. Eu vou explicar isso aqui melhor adiante. E a jurisprudência tem invocado a Lei 9.029 para servir de fundamento quanto às consequências jurídicas. E a gente vai falar um pouquinho aqui também dessa Lei 9.029. Então eu trago aqui a casuística. Primeiro, a dispensa discriminatória pelo exercício do direito de ação pode resultar na reintegração e no pagamento de indenização por danos morais. Então aqui tem uma decisão da segunda turma do TST de 26 de junho de 2020. O regional indeferiu a reintegração, dizendo que o empregado não tinha estabilidade, quando na verdade a questão não é de garantia de emprego. A questão é coibir o ato abusivo praticado pelo empregador. Então, lá no artigo 4º da Lei 9.029, lá prevê que se houver uma dispensa discriminatória, o empregado pode optar por, além de receber a indenização por danos morais, né? Então, caracterizou o ato discriminatório, cabe a indenização por danos morais, mas o empregado ainda pode optar pela reintegração com pagamento de todos os salários e demais vantagens do período de afastamento, ou uma indenização em dobro em relação àquilo que ele receberia, tá, pessoal? Então, dessa afirmação que eu fiz aqui, um grande abraço, o querido César Brito tá aqui na live, né? Um dos maiores advogados do Brasil, né? A quem eu rendo as minhas homenagens. Tem um livro do professor Augusto César, estou vendo se eu acho ele por aqui, na minha estante. Não, deve estar em algum outro lugar. Achei, peraí. Esse, pessoal, eu nem sei se está esgotado lá na LTR, mas sem dúvida é um dos melhores livros já publicados no Brasil nos últimos anos, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento para o pessoal do YouTube ver. Garantia de Indenidade no Brasil. É um livro razoavelmente curto, um livro de 230 páginas, mas para mim realmente um dos livros mais impactantes publicados no Brasil nos últimos anos, e um livro realmente que revolucionou a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então realmente um tema muito importante e que o advogado em especial deve estar atento a isso. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui, né, nessa garantia de indenidade é que aplico a Lei 9.029, e pela Lei 9.029 o empregado tem o direito de escolha. Ele quer um emprego de volta ou ele quer uma indenização compensatória? Em relação a essa indenização compensatória, ficou uma discussão de qual seria o termo final dessa indenização, né? Porque é uma indenização substitutiva, né? Então alguns pensavam assim, olha, como o empregado vai ter que exercer a opção entre um e outro, entre a indenização e a reintegração, no momento do ajuizamento da ação, ele teria direito a apurar os salários e demais vantagens até a data do ajuizamento da ação. Seria uma tese excelente para o empregador, né? Mas essa tese não vingou. Eu nunca vi, tá, pessoal? Eu nunca vi nenhuma decisão judicial que reconhecesse essa tese que é muito benéfica aos empregadores. Num primeiro momento, o TST utilizava a tese que eu particularmente reputo como a mais justa,
a que tem mais um fundamento jurídico mais sensato, né, mais lógico, que era mandar apurar os salários e demais vantagens até o trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Isso dava uma bomba para a empresa, né? Porque acabava que ao final teria que apurar aí anos de salários, férias, 13º, fundo de garantia, enfim. Para mim, essa é a solução juridicamente mais viável. Por quê? Porque é uma indenização substitutiva. Eu estaria, então, trocando a reintegração, que ali, quando houvesse o trânsito em julgado, eu seria reintegrado com o pagamento dos salários e demais vantagens. Então, nesse momento, eu trocaria o meu emprego pela dobra daquilo que eu receberia se eu fosse reintegrado. Então, para mim, a lógica realmente seria de percepção dos salários e demais vantagens até o trânsito em julgado. Porém, recentemente, de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, essa tese acabou sendo superada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje o entendimento é de aplicar a súmula 28 como analogia para determinar que os salários e demais vantagens serão apuradas em dobro, né? Serão apurados até a data da primeira decisão que reconheceu o caráter discriminatório da dispensa. Então, se lá no primeiro grau já houve a declaração de que se trata de dispensa discriminatória, eu apuraria naquele momento a dobra. Se foi no regional que eu consegui a primeira decisão, até o momento dessa primeira decisão haveria apuração dos salários e demais vantagens. Tá? Então, muita atenção em relação a essa matéria. Então, é uma questão que trata essa dispensa como uma dispensa discriminatória. Por que discriminatória? Porque não é razoável eu utilizar como critério de permanência ou não no emprego saber se a pessoa exerceu ou não o direito de ação. Isso não é um critério razoável, né? Seria nesse sentido. Uma outra decisão que eu trago aqui muito importante, né? A intimidação contra a participação de empregado em greve viola essa garantia de indenidade. Então, o que aconteceu aqui nesse caso concreto é que a empresa passou um telegrama intimidador para os seus empregados, dizendo sobre possíveis consequências caso eles aderissem ou ao movimento paredista ou não retornassem da greve. Então, esse tipo de situação é uma represália, porque o empregado tem direito de fazer greve. Agora, é claro que vai ser mais polêmica, pessoal, a situação, né? Vai ser mais polêmica a situação se a gente for pensar uma hipótese em que a greve foi decretada ilegal pela Justiça do Trabalho, né? A gente está, inclusive, eu estou até concluindo aqui um artigo, uma abordagem nova que eu acho que é necessário a gente fazer. Eu vi outro dia um belíssimo texto do Grijalbo Coutinho, né, colega desembargador do TRT-10 e que foi presidente da ANAMATRA. O Grijalbo escreveu sobre esse tema e eu estou escrevendo agora também dentro da minha pesquisa de doutorado, né, que é sobre o lawfare no direito do trabalho, né? O lawfare é o uso do direito como instrumento de guerra, né? Como instrumento de guerra contra uma pessoa, né? O caso Lula tem sido citado, né? Aqui não vamos entrar em discussões quanto a isso, né? Mas a gente percebe que há uma situação de cercamento aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas em especial, pela jurisprudência do STF e pontualmente também pela jurisprudência do TST, né? Então a gente teve recentemente a situação lá da greve de empregados da Petrobras, fizeram greve contra a reforma trabalhista e previdenciária do governo Temer, né? E contrariando o Comitê de Liberdade Sindical da OIT,
o TST afirmou que não se admite no Brasil a greve de caráter político, ainda que a bandeira levantada pelos grevistas tenha total pertinência com o dia a dia, né, com a vida dos trabalhadores, né? Então, e os sindicatos da Petrobras, de trabalhadores da Petrobras, foram bem admoestados pelo TST em razão desse dissídio de greve. Agora imagina que a justiça decretou ilegalidade da greve. O empregado que resolver permanecer em greve, né, por orientação do sindicato, não é uma decisão pessoal do empregado, a justiça disse isso, mas eu dou uma banana para a justiça e eu vou continuar de greve. Não, a categoria resolveu enfrentar juridicamente, politicamente a decisão judicial, porque o advogado do sindicato vai recorrer, vai tentar cassar aquela decisão que decretou a ilegalidade da greve, por isso a categoria continua paralisada. Nesse tipo de situação, eu entendo que não cabe a intimidação também. A empresa não pode ameaçar os empregados. Quem não voltar para o trabalho aqui vai perder o emprego, né? Se trata de uma deliberação coletiva da categoria, o empregado, ao seguir essa orientação do sindicato, ele não está praticando uma falta funcional. Quem pode estar aqui praticando alguma irregularidade é o sindicato, né? Porque ele está sujeito a multa, ele está sujeito a sanções no próprio processo judicial, no dissídio de greve. Agora, intimidar um empregado em relação à participação dele em greve sempre será considerado uma conduta ilícita, né? Então aqui o processo discutiu essa questão. O outro ponto que eu trago aqui, a Lei 9.029, ela traz algumas situações de discriminação que são coibidas, né? Questão de gênero, raça, cor, estado social, origem geográfica, né? Deficiência ou reabilitação na Previdência Social. E desde uma mudança de 2017, acredito, né, consta lá o dentre outros, né? Então não há dúvida nenhuma que o rol de situações protegidas pela 9.029 hoje é um rol meramente exemplificativo, né? Mesmo antes da mudança legal, me parece que a gente já deveria interpretar assim, tendo em vista que a Lei 9.029, ela apenas procedimentaliza a aplicação da Convenção 111 da OIT no Brasil. E a Convenção 111, ela já tinha menção genérica, né, de que qualquer discriminação que não seja razoável, né, ela está protegida na Convenção 111. Então a Lei 9.029, a meu sentir, ela sempre mereceu uma leitura em conformidade com a Convenção 111. Seria fazer aqui um controle de convencionalidade, né? Aquele filtro pelo qual eu sempre tenho que interpretar o ordenamento jurídico interno, né? No sentido de maximizar a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais faça parte o Brasil, em especial as convenções da Organização Internacional do Trabalho, na hipótese aqui do direito do trabalho. O quinto ponto do PDF que eu disponibilizei é sobre a súmula 28, a gente já comentou, podemos passar adiante. O sexto ponto indica aqui que o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para atuar nesses processos. Possui legitimidade para atuar nesses processos. Que mais? O ponto 7, questão de ônus da prova, eu vou precisar de um minutinho a mais para comentar isso. A Laís Silveira, tudo bem, pediu para passar o PDF da live nos grupos. Eu tenho passado lá nos grupos das lives, das lições trabalhistas, e no grupo também da comunidade notável de prática trabalhista, tá? Então, num desses dois grupos você consegue esse material. A Silvânia tá pedindo o nome
do autor é o ministro Augusto César Leite de Carvalho, tá? Augusto César Leite de Carvalho é um livro editado pela LTR. Ah, legal, o Vander sugerindo uma live sobre estudo no exterior, bacana. Às vezes a gente pode fazer essa live com a professora Tereza Narras, que hoje ela não só estudou, mas hoje ela dá aula numa universidade espanhola. Acho que ela seria uma pessoa bem indicada para ter essa conversa aqui com a gente. Beleza, a Regiane Musselli fez uma pergunta excelente, olha só. É possível fazer pedido alternativo de indenização compensatória em caso do juiz entender não aconselhável a reintegração? Eu te diria, Regiane, que esse pedido é implícito, tá? A gente poderia considerar até pela súmula 396 do TST, tá? Se o juiz entender que não é recomendável a reintegração em razão do conflito decorrente do processo judicial, o juiz pode converter a reintegração na indenização pecuniária equivalente. Agora, eu só pondero, tá, Regiane? Eu só pondero que, para mim, pela finalidade da Lei 9.029, essa possibilidade de conversão em reintegração deve ser, assim, o último dos últimos remédios que o juiz pode adotar. Porque quando a gente fala em combate à discriminação, Regiane, nós estamos falando também de exercício de tolerância, né? Então, o Estado juiz deve impor a tolerância com a diferença aos empregadores que praticam dispensas discriminatórias. Então, o ideal é que a gente imponha a reintegração como regra, para que aquela empresa aprenda realmente, para que haja o exemplo, para que os demais empregados possam presenciar esse ato do trabalhador que foi discriminado sendo reintegrado na empresa. Eu acho fundamental essa reintegração. Agora, claro, né, que a pessoa do trabalhador que foi a vítima da discriminação, ela não pode servir de laboratório de experiência social do judiciário, né? Se realmente houver elementos objetivos ali para que o juiz conclua que é desaconselhável essa reintegração, me parece que o juiz vai superar essa questão, dar uma decisão fundamentada, né, do porquê não está adotando ali a reintegração, está impondo a indenização compensatória. Isso, obrigado, Tereza Feger. Garantia de indenidade no Brasil, o tema do livro. Valeu, Guilherme, ponderando aqui. De fato, ontem a live do Luciano Martinez com o professor Hélio Gustavo foi realmente sensacional. Foi uma live sobre reabilitação, readaptação profissional. Ela ficou salva aqui no perfil do Trabalho Notável, né? O Luciano Martinez agora inaugurou uma série de lives toda segunda-feira sobre algum tema que traga, né, o direito previdenciário interagindo com o direito do trabalho, e essa live ontem realmente foi muito, muito especial com o professor Hélio Gustavo. Fica aí a dica para vocês assistirem. A Thalita Zaparoli, bom dia, Thalita. A garantia de indenidade está sempre vinculada a alguma forma de discriminação ou pode abranger outros fatos? Não, Thalita, na verdade a sua pergunta é que acaba que ela está um pouquinho desviada do foco que a jurisprudência tem considerado, tá? Mas é uma pergunta muito boa, Thalita. Eu quero te falar o seguinte: a jurisprudência trabalhista precisava achar um fundamento não só jurídico, mas um fundamento legal, né, para que desse força a essas decisões envolvendo a garantia de indenidade.
E acaba que o instrumento mais próximo que se achou foi de fato a Lei 9.029, tá? Então, Thalita, a dispensa, por exemplo, né, a dispensa do empregado que exerce o direito de ação é uma dispensa abusiva. Agora, como é que eu vou levar essa matéria para o campo da ilicitude jurídica, né? Como é que eu vou achar um fundamento para colocar o empregado de volta na empresa? Então, esse fundamento foi a Lei 9.029. A jurisprudência, então, construiu uma tese de que se trata de uma prática discriminatória e, com isso, a gente tem uma base legal firme, tá, Thalita? Para que o judiciário possa determinar a reintegração, a indenização, sem que possa ser acusado de estar praticando ativismo judicial, né? Que não tem nada de ativismo, né? A primeira decisão, inclusive, da SDI sobre a garantia de indenidade foi do ministro Ives Gandra, que justamente tem uma crítica muito severa ao ativismo judicial. A primeira decisão da SDI foi dele, exatamente envolvendo um caso da Infraero, em que a Infraero criou um regulamento de pessoal novo. Esse regulamento tinha várias vantagens, né, para o pessoal migrar, para ser interessante a migração, mas a Infraero condicionou que quem tinha ação na justiça contra a empresa não podia fazer opção pelo novo regulamento. Isso é uma medida de represália ao exercício do direito de ação. Então, acaba assim, a dispensa sem justa causa é a conduta mais visível, mas não é a única conduta de represália que vai ser coibida pelo Poder Judiciário. Então, a gente chega aqui numa questão de ônus da prova. Vamos acelerando aqui, que a gente está na reta final da live. É do empregador o ônus de provar a regularidade da sua conduta. Então, quando eu tiver uma situação na qual eu possa presumir, eu bato o olho assim e falar, mas isso aqui está na cara que a empresa agiu em represália do empregador, né? Então, esse tá na cara faz com que a empresa seja obrigada a demonstrar qual foi o fundamento da sua conduta. Então vamos pegar aqui como exemplo, pessoal, a questão da dispensa sem justa causa. Dispensou o reclamante que tem uma ação tramitando na Justiça do Trabalho. Então, se houver essa dispensa sem justa causa, né, durante a tramitação de uma reclamação trabalhista, o TST diz que eu posso presumir o ato discriminatório, mas é uma presunção relativa e que a empresa pode fazer prova em sentido contrário. Que prova seria essa? Vamos pensar aqui. Primeiro caso, eu já julguei uma situação, até comentei isso aqui já numa live. Eu julguei um processo, o reclamante tinha pedido um mundo velho de hora extra, perdeu tudo, não só perdeu, como ele foi desmascarado pelas testemunhas que ele levou, né, que ele não fazia hora extra nenhuma, né, e ficou assim tão evidente que nesse caso eu condenei por litigância de má-fé. Eu tenho uma certa prudência de não sair condenando porque o pedido foi julgado improcedente, porque às vezes é porque o trabalhador não conseguiu obter provas, né? Mas naquele caso, a prova que ele mesmo produziu foi muito contundente de que não existia hora extra. Então ele foi condenado em litigância de má-fé. O tribunal confirmou a sentença integralmente, inclusive quanto à litigância de má-fé. Depois do julgamento do recurso ordinário, a empresa dispensou o trabalhador sem justa causa. E aí ele entrou com uma ação pedindo uma indenização pela violação à garantia de indenidade, que ele teria sido discriminado com aquela dispensa sem justa causa, né? Então, pera lá, né, gente? Então, nesse caso específico, acaba assim, eu era juiz em
em localidade de vara única, né? Então, nesse caso, a minha resposta foi dizer, olha, a dispensa que a empresa promoveu aqui, ela é muito legítima. O reclamante entrou com uma ação cheia de mentiras, tentou obter uma vantagem ilícita contra a empresa, então aqui houve uma quebra de confiança. Há até quem sustente, mas aí é bem complicado, há quem sustente que haveria uma possibilidade de dispensa por justa causa, né? Por um mau procedimento, uma improbidade, enfim. Mas essa empresa, do caso que eu julguei, ela resolveu dispensar sem justa causa. Então, para mim, não houve ali violação à garantia de indenidade, porque a conduta do reclamante, a conduta processual desleal, abusiva, justifica a dispensa, né? Então, não se trata aqui de uma garantia de emprego plena. Outro caso que o TST, agora da jurisprudência do TST, a gente colhe 2 exemplos bem interessantes. Primeiro exemplo, a empresa dispensou o reclamante, mas ela prova que no mesmo dia da dispensa dele, a empresa dispensou outros 3 empregados e esses outros 3 não tinham ação tramitando na Justiça do Trabalho, né? Então, o TST se convenceu que nós tínhamos ali um processo natural de renovação do quadro de pessoal. Se a empresa dispensou junto com o reclamante outros empregados que não tinham reclamação trabalhista, eu não posso dizer que aquele ato de dispensa ele foi um ato de represália ao exercício do direito de ação, tá? E um exemplo também quando ocorre o contrário. A empresa demonstra que, embora tenha dispensado o reclamante, continua no seu quadro de pessoal vários empregados que movem ação na Justiça do Trabalho. Então, nesse caso, o TST entende que se a empresa tem vários outros empregados no seu quadro de pessoal que entraram com ação na Justiça e não foram dispensados, isso nos faz concluir que não há uma prática deliberada da empresa em eliminar do seu quadro de pessoal empregados só porque exerceram o direito de ação. Então, nessas situações, a empresa atrai para si o ônus da prova, quando eu possa presumir que houve um ato discriminatório. A prova feita pela empresa vai desfazer essa presunção relativa acerca da dispensa discriminatória. Eu te respondi, Thalita, acho que você não entendeu o que eu quis, eu acho que eu me expressei mal, tá? Eu não falei que sua pergunta estava fora de foco, não. Eu quis só dizer que você não tinha percebido, Thalita, e realmente isso é um pouco complexo, né? Foi boa pergunta porque me permitiu explicar, né? Por que o TST considera discriminatória essa prática de violação à indenidade, tá? Foi nesse sentido, mas foi super dentro do tema e ajudou aqui bastante a gente poder esclarecer mais o pessoal. Aí eu trago aqui 2 últimas questões, né? Primeiro, que essa garantia de indenidade também protege as testemunhas de um processo judicial. Então a empresa não pode fazer represália, não pode dispensar a pessoa só porque ela funcionou como testemunha no processo judicial. Essa conduta seria ilícita, tá, pessoal? Então, um precedente aqui da 5ª turma, relatado pelo ministro Guilherme Caputo, nessa linha. E o último caso aqui, bem interessante, para deixar fixado que o tomador de serviço também não pode ter medidas de represália, né? O que era o caso aqui, né? O Banco do Brasil estava recusando a aceitar terceirizados que tinham entrado contra ele com ação na justiça. Então imagina, era uma empresa de vigilância, né? Então o vigilante saiu da empresa anterior que perdeu o contrato com o Banco do Brasil e entrou com ação na justiça contra o empregador e contra o Banco do Brasil, né?
Então o Banco do Brasil vai e faz um comunicado para a empresa que ganhou o processo licitatório. Olha, na hora que for escolher os empregados para colocar à disposição do banco, nós não queremos empregados que tenham ação na Justiça do Trabalho contra o Banco do Brasil. Então, pessoal, isso é uma medida de represália das piores possíveis, né? Praticada pelo tomador de serviço, né? É uma conduta ilegítima, ilegal e que também aqui o TST coibiu com indenização por danos morais, né, a serem pagas, a indenização a ser paga pelo Banco do Brasil. Esse caso aqui eu trouxe só para vocês terem a percepção de que haverá casos em que o ato ilícito pode ser cometido pelo tomador de serviço e não pelo empregador, porque, percebam, nesse caso aqui, o empregador mesmo não fez nada de errado. A empresa lá de vigilância, ela só dispensou o empregado porque acabou o contrato com o Banco do Brasil. Agora o Banco do Brasil veio dizer que não aceita, né, receber da nova empresa que ganhou a licitação, receber empregados que tenham ação contra o banco na justiça. Isso é o cúmulo da intolerância, ainda mais praticada por um ente da administração pública, né, que deveria estar preocupado em realizar plenamente os direitos fundamentais dos seus empregados, dos seus terceirizados, e não minar com esse tipo de conduta. A Consuelo Rezende está dizendo aqui que teve um caso assim no Banco do Brasil de Ribeirão Preto. Vamos chegando ao final da live com alguns avisos. Eu gravei aqui para a gente poder... Eu preciso responder essa pergunta aqui, que é bem interessante, da Adriane Barbosa. Bom dia, Adriane. Se o reclamante aceita um acordo ínfimo ou desiste da ação, é um indício de que a reclamada poderia ter ameaçado o reclamante? Ou, se for ínfimo, o juiz pode recusar homologar? O juiz pode recusar homologar se ele entender que o acordo não é razoável, tá, Adriane? Porque aqui o que vai acontecer é que a homologação do acordo pelo juiz é uma decisão de mérito, né? Uma decisão que resolve o processo, extingue o processo com resolução do mérito. Por isso, ao homologar o acordo, o juiz está, em nome do Estado, concordando que aquela solução é uma solução justa para o caso concreto, tá, Adriane? Então, o juiz, na forma da súmula 418 do TST, 418, o juiz pode se recusar a homologar o acordo. Agora, se o acordo for homologado, ainda que seja de um valor ínfimo, eu não posso, só por isso, presumir que tenha havido aqui uma situação de retaliação. Agora, se houver desistência da ação, né, o TST já tem um precedente sobre isso. O reclamante desistiu da ação 13 dias depois do ajuizamento e ele provou que ele desistiu da ação porque a empresa pediu. E se ele mantivesse a ação de pé, ele seria dispensado. Então pode acontecer dessa desistência da ação ser considerado um ato de um desdobramento, né, de um ato de represália por parte do empregador, tá? Hoje nós temos, então, hoje à noite, nós temos programação dupla, né? Quem está no curso Expert em Indenização por Acidente do Trabalho, hoje a gente vai ter uma aula ao vivo com o professor Sebastião Geraldo, né? Houve uma adesão muito grande ao Telegram, acho que umas 40 pessoas ainda não foram lá para o grupo de Telegram do curso, e a gente sempre insiste porque isso facilita a comunicação das aulas, sem contar que algumas perguntas eu vou responder, o professor Sebastião, na medida do possível, está respondendo também lá no Telegram, tá? Então hoje tem aula às 7h30. E às 20 horas nós temos um evento aberto para o público em geral, que é o evento Petições Trabalhistas de Impacto, com o professor José Antônio Ribeiro, tá? Tem o link de inscrições
lá na bio do Audiência 4.0, né, que é o perfil do professor José Antônio Ribeiro. E hoje o professor José Antônio vai lançar também um curso muito bacana que ele preparou para o pessoal. É um curso de petições iniciais e contestações, tá? Vão ser mais de 20 horas de aula e um conteúdo assim muito importante, né, para quem advoga. Hoje, na aula de hoje, o professor Zé Antônio vai falar sobre o que precisa ter numa petição inicial de impacto e o que não pode ter numa defesa trabalhista, tá? Então vai ser uma aula muito massa e quem puder, quem quiser assistir a partir das 20 horas lá no canal do Trabalho Notável pelo YouTube, né? A gente vai distribuir o link antes e por isso é importante as pessoas fazerem a inscrição, porque às vezes entrar lá na hora do evento não vai conseguir achar a live. E agora às 11 horas nós temos a live do Antônio Humberto com o Elison Miessa. A live vai tratar sobre execução contra a fazenda pública, né? Então, dois gigantes aí da execução trabalhista, do processo do trabalho, juntos produzindo um conteúdo muito massa aqui no Trabalho Notável. Vamos fechando aqui a live pelo YouTube, agradecendo a presença de todos e também pelo Instagram. Fiquem com Deus. Amanhã a nossa live é sobre negociação coletiva aqui nas lições trabalhistas. Um bom dia a todos.